Salve, salve galera! Salve amigos do canal Legado da Fiel. Esse canal que fala a história do Corinthians, esse canal que retrata a importância de alguns jogadores que marcaram época no nosso time, nos feitos da nossa torcida, nos feitos dos nossos dirigentes, pessoas que foram muito importantes e que marcaram, com certeza, a trajetória e o nome do amado Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje eu quero falar de um jogador que foi muito importante, pouco conhecido. Eu considero até ele, vou dar até esse título para esse episódio, como o artilheiro esquecido, o seu Mário Milani. Se vocês falarem em Mário, todo mundo vai associar o nosso Mário ponta esquerda, que jogou na década de 50, que foi um jogador espetacular, possivelmente o maior ponta esquerda da nossa história de todos os tempos, mas não. Esse Mário Milani não, ele veio da cidade de Jundiaí, ele que nasceu no dia 15 de agosto de 1918 e faleceu no dia 24 de setembro de 2003, aos 85 anos, também na mesma cidade. Ele começou a jogar futebol muito novo, muito pequeno, lá em 1932, quem jogou no Estrela de Ouro, times amadores, depois jogou no Minas Gerais, que também era um time amador de Jundiaí, e depois no Comercial, que também era outro time amador. Depois de passar por alguns times profissionais, chegou no Corinthians em 1941. 41, o Corinthians acabava de conquistar o seu último título paulista. Ele chegou nesse período. Consegue ganhar esse título ali praticamente na rabeira, né? Mas a trajetória dele de 41 até o período que ele jogou a 48, praticamente foi um jejum muito enorme para ele, muito grande. E ele que era um jogador que tinha uma técnica, uma plástica muito boa, ele é o segundo maior artilheiro em termos de efetividade no Corinthians. Ele só perde, sabe para quem? Para o seu Uriel Fernandes, o Teleco, que jogou 250 jogos e fez 257 gols. Já ele não, ele jogou 131 partidas fazendo 100 gols. É uma média absurda, uma média espetacular. Artilheiro do Campeonato Paulista pelo Corinthians em 1942 com 24 gols e em 1943 novamente artilheiro com 20 gols. Ele, infelizmente, jogou com jogadores espetaculares naquele momento do Corinthians, tá? Nós tínhamos lá o Ciro, Jaú, Brandão, Domingos da Guia, Teleco, Servilho, jogadores que, né, Joane, jogadores importantes, jogadores que deram uma qualidade muito boa para o time, mas não conseguiram suplantar os nossos dois maiores rivais naquele momento, que eram São Paulo e Palmeiras. Eles mandaram na década de 40 no futebol paulista. E o máximo que o Corinthians conseguiu naquele ano foi 5 vice-campeonatos. 42, 43, 46, 47 e 48. Batendo sempre na trave e ele pertencendo a essa geração de jogadores. Mas ele ganhou alguns títulos importantes também. Ele ganhou a Quinala de Ouro em cima do nosso maior rival em 1942. Ele ganha o torneio início em 1944. Ele ganha a Taça dos Campeões Rio-São Paulo 1941 e conquista também a importante Taça Cidade de São Paulo em 42, 43, 47 e 48. Saiu com algumas conquistas, mas o que mais contava naquele momento eram os campeonatos paulistas. E esse foi o primeiro jejum do Corinthians de 41 a 51. E ele sai exatamente na transformação do Corinthians. Né? Quando o Alfredo Inácio Trindade chega no time, que ele percebe que ele tinha que renovar, alguns jogadores já tinham ido embora importantes, já tinham saído do Corinthians, que ele tem que montar uma nova agremiação e que ele pega vários jogadores lá do Maria Zélia para poder montar o Corinthians, por exemplo, a base do time campeão do primeiro Rio São Paulo em 1950, o primeiro Rio São Paulo ganho pelo Corinthians em 1950, já que o primeiro em 33 foi ganho pelo Palestra Itália, mas que não pegou, só voltou em 1950. Então, a partir dali, montava-se o grande time do Corinthians, o grande espetacular time do Corinthians, que foi da década de 50. Mas essa década de 40 parece que não existiu, né? Parece que ela foi uma coisa que não pertenceu ao nosso clube. Pertenceu sim, pertenceu, foi muito importante. Se você for hoje no Memorial do Corinthians, lá tem vários pôsteres, né? Dos times de todos os períodos, né? Procura lá o time de 41 até 1948, você vai encontrar o Milani em várias fotografias e que ele está lá envergando a camisa alvinegra, envergando a camisa corintiana, justificando de fato a sua presença ali, e foi um jogador muito marcante. Eu falo porque é um artilheiro esquecido, porque o que conta são aqueles que ganham títulos, né? Aqueles que deixam a marca de artilharia, que são mais importantes. Por exemplo, o Teleco, o inesquecível Teleco, foi artilheiro 5 vezes do Campeonato Paulista. O Flávio conseguiu ser artilheiro num período que o Pelé mandava no futebol paulista. O Casagrande, o Jô. Tem jogadores que conseguiram feitos assim. O Neco, nosso jogador símbolo, também foi artilheiro do Campeonato Paulista.
Então temos jogadores importantes na nossa história, mas o Milani não, o Milani ele passou praticamente desapercebido. Mesmo tendo conquistado 2 vezes a artilharia maior do campeonato, muito disputado, um campeonato que naquela época era muito difícil de ganhar, ele conseguiu destaque nisso. E muita gente nem sabe quem é. Se perguntar hoje numa roda de amigos, quem foi o Milani do Corinthians? Talvez os mais antigos, né? Aqueles que leram mais a história, que presenciaram um pouquinho mais a história desse jogador, possa falar para vocês, poxa, o Milani foi um atacante assim, que veio do Jundiaí, que foi artilheiro 2 vezes, que foi vice-campeão 5 vezes do Campeonato Paulista, mas infelizmente jogou num time que não lhe deu o retorno necessário. Tivemos grandes jogadores que fizeram isso, o Rivelino foi um deles, que passou pelo Corinthians, mas não conseguiu o título paulista. O Servílio, né, também não conseguiu. O Domingos da Guia, talvez o maior jogador da nossa história, também não foi campeão paulista pelo Corinthians. Então, tem coisas que não é para acontecer, mas de certa forma o canal aqui Legado da Fiel está aqui para isso, registrar esses momentos, para mostrar para vocês que o Corinthians é importante, que teve jogadores importantes que marcaram a sua trajetória com a nossa gloriosa camisa. É isso que eu queria falar para vocês, é um episódio muito curto, tá? Para lembrar desse grande jogador. Gostaria muito, se você não conhece o canal Legado da Fiel, vá lá agora, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá bom? Compartilhe com seus amigos. E como eu sempre digo aqui no final dos meus episódios para vocês, eternamente vai Corinthians, um abraço a todos e fiquem com Deus. Fiquem em paz. Vamos, meu timão, não para de lutar. Aqui tem um lado de lá.